Estamos dando início na noite de hoje, através do Facebook da Rádio Discípulos. Estamos falando da cidade de Guaíba, lembrando que a Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita de Guaíba e da região. Lembrando a todos os irmãos que estamos fazendo esse programa, cada um das suas casas, através de uma videoconferência e sempre contando com o apoio do mundo espiritual para que possamos assim levar aos nossos irmãos muita paz e muita luz através do estudo do Evangelho. Nós temos a presença da nossa irmã Beth. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite, querido irmão, boa noite, ouvintes, que é um prazer enorme poder estar presente, né, que possamos realizar o nosso estudo do Evangelho, contando com a assistência dos nossos benfeitores espirituais. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Temos a presença do nosso irmão Nivaldo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos os colegas da Rádio Discípulos. Boa noite a todos os ouvintes. Que possamos ter uma excelente noite de estudos com a luz do nosso Mestre Jesus e que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos do estudo de hoje. Boa noite a todos. Também temos a presença da nossa irmã Lecilda. Seja bem-vindo, Cida. Seja bem-vinda, Cida. Boa noite, queridos irmãos, pessoal aí da Umicamaquã, Umiguaíba e todas as pessoas aí do nosso Brasil afora e quem sabe aí fora aqui do nosso país. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos aproveitar essa noite para refletir sobre o Evangelho, um tema bem instigante para nós espíritas, muito compromisso para nós e que a gente consiga aplicar em nossas vidas. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, Cida. Temos também a presença do nosso irmão Paulo Ricardo Cadinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos irmãos da mesa, aos nossos queridos ouvintes, como sempre, né? É uma satisfação, uma alegria poder participar deste grupo de estudo, onde com certeza não só buscamos refletir sobre as mensagens que o Cristo nos deixou através da doutrina espírita, mas realmente colocarmos em prática todo um processo reencarnatório nesta jornada constante, onde todos nós poderemos trabalhar bastante a nossa reforma íntima e assim, com certeza, criarmos um mundo bem melhor, um mundo de paz, um mundo de amor, e que tenhamos todo o amparo de Jesus e dos benfeitores na noite de hoje. Muito bem, meus irmãos. Eu quero solicitar a nossa irmã Elizabeth para proferir a prece de abertura dos nossos estudos na noite de hoje. Então, queridos irmãos, convidamos a todos, os nossos ouvintes, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo por mais esta oportunidade em que nos reunimos para podermos realizar o estudo do Evangelho na noite de hoje. Sabemos da grande importância do esclarecimento para a nossa libertação espiritual e que, no entanto, com esta oportunidade, possamos mais uma vez buscar a luz da doutrina espírita como um farol em nossas vidas, a fim de que possamos abrir a nossa mente e ter cada vez mais um entendimento mais aprofundado que a doutrina nos confere. Muitas vezes, vindo de encontro àquilo que até então conhecíamos, e através dessa doutrina, que é todo esclarecimento, todo consolo, todo amor, possamos passar a ter uma visão diferenciada de tópicos tão importantes que o Evangelho nos traz. Assim, então, em nome de Deus, de Jesus,
contando com a assistência amorosa destes benfeitores espirituais, convidando a todos a fim de que possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho na noite de hoje. Que bênçãos espirituais nos irmanem, nos fortaleçam e auxiliem para que tenhamos um entendimento da lição que nos couber na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a todos, por todos os irmãos que já estão participando conosco. E em seguida iremos listar o nome dos nossos irmãos. Mas eu quero passar a palavra para o nosso irmão Paulo Ricardo Gonçalves da Silva para a leitura do item 4 do 12º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É contigo, Cadinho, meu irmão. Vamos lá, então. Capítulo Amai os vossos inimigos, dando sequência, né, ao estudo. Vamos compartilhar com os irmãos o item 4. O ensinamento amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade. Pensa que somente a morte poderá livrá-lo de sua presença, surgindo assim o desejo de vingança. O incrédulo não possui nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece mesmo uma fraqueza, indigna de sua personalidade. Se não consegue se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um desejo secreto de lhe fazer o mal. Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Ao observar os fatos, olhando para o passado e também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O espírita também sabe que, pela própria destinação da Terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga, venham eles dos homens ou das coisas. Se o espírita não reclama das provas, não deve reclamar também dos que servem de instrumentos para que essas provas se cumpram. Em vez de se lamentar, devem de agradecer a Deus por querer experimentá-lo. Deve agradecer também aquele que lhe oferece a oportunidade de testar sua paciência e sua resignação. Este pensamento leva o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos, ficando deste modo fora do alcance do ódio de seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos de seus inferiores. O mesmo ocorre com aquele que se eleva moralmente acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Para ser superior ao seu adversário, é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Mas que rico texto, hein? Para refletir hoje. Com a palavra, alguns dos irmãos. Com a palavra. Posso falar? Pode, Posso falar? fica à vontade, fica à vontade. Tem algumas coisas, passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec fala aos espíritas. E às vezes a gente toma aquilo assim como uma cacetada na cabeça, né? Que é esse caso aqui.
Então, aqui ele já traz o espírita como alguém capaz de entender, né, de perdoar, de relevar e de ser grato, né, por estar passando por essas dificuldades, por essa traição, porque, né, algum irmão nosso gerou, porque tem consciência de que isso é para o seu próprio crescimento espiritual. Mas aí eu pergunto, né, quantos de nós tem essa condição real mesmo de ver, sentir e entender dessa forma, né, essa passagem aqui do Evangelho. Como diz aqui na própria passagem do Evangelho, que tu acabou de dizer, né, como a gente fazer isso, né, como a gente ter esse discernimento, né, de perdoar a quem nos faz mal, a quem é nosso inimigo, né, podemos assim dizer. E aqui no Evangelho diz exatamente que se para a humanidade em geral isso já é um peso, um fardo, para o espírita que sabe de tudo isso, esse peso é maior ainda, esse fardo é maior ainda. Então, o compromisso ante isso é muito grande para nós que sabemos as consequências disso. Perdoar os inimigos, amar a quem nos faz mal, parece uma contradição gigantesca, parece um absurdo, mas é justamente por isso que estamos aqui. São nossas provas, é o que nós devemos enfrentar com toda a resignação possível. Não fosse isso, seríamos espíritos evoluidíssimos que não precisaríamos nada, nem um pouquinho disso. Eu separei aqui um texto do Evangelho por Emmanuel que fala justamente sobre isso, né? Por que nós temos que perdoar? O que eles fizeram, né, para nós? Então, assim, o texto é ante as ofensas. A fim de atender às recomendações de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-á também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que fere por estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação, talvez ele esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Talvez ele também esteja sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Talvez ele esteja carregado de moléstias ocultas, ou evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sobre os desencantos da culpa. A fim de agindo com irresponsabilidade decorrente da ignorância. Ele pode estar agindo com irresponsabilidade decorrente da sua ignorância. Pode estar satisfazendo a compulsão da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibos a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, de aliviar e auxiliar.
Sábias palavras de Emmanuel, como sempre, né? Eu acho que quando a gente realmente se compromete à nossa reforma íntima, nesse processo que a doutrina ela nos traz, né, porque é o Consolador prometido, onde a gente consegue tirar todas as nossas dúvidas em relação a um processo, né, uma jornada da vida, que até então não era bem compreendida, e quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais nesse processo das provas, das expiações, a gente começa a ter que fazer uma autoanálise em relação a frações de segundos, em relação a cada momento da tua vida. Por quê? Porque quanto mais nos for acrescentado, mais seremos cobrados, ok? E nessas situações, a vigilância em relação ao bem maior que o Cristo nos ensinou e que a doutrina espírita ela vem só relembrar um processo que nós já percorremos e que não fomos aprovados perante a jornada das leis de Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente vê que as maiores dificuldades e os obstáculos são na nossa falta de vigilância nos atos cometidos. Porque depois de praticado, isso vai ter que ser reparado. Ou nesta vida, ou em outra vida, que bom que seja nessa. Por quê? Porque a gente já tem uma visão do esclarecimento. E no livro de Emmanuel, do Consolador, na afeição, na pergunta 173, fecha com o que tu estava colocando, porque ou a gente se transforma em luz, né? Mas alguém pode pensar assim, mas Cadinho, às vezes as dificuldades são tão intensas que a gente tropeça. Ok, concordo. Mas quando você está se esforçando para que isso não aconteça, em todas as situações que irão se apresentar na tua vida, tu tem que fazer uma análise em primeiro lugar. Porque depois de tomada, né, é que nem o rio que corre para frente, né? Chico já dizia isso. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui até para a gente poder debater nesse capítulo. Por quê? Porque quando Kardec preparou o Evangelho, todas as orientações que ele recebeu no Cristo Consolador, no capítulo 6, foi Jesus relatando para ele e anunciando do que nós já tínhamos passado. E que ele estava ainda presente, né, trabalhando muito pelo amor a todos nós, que foi o maior exemplo que deu aqui na Terra. Quando a gente pega esse capítulo, do capítulo 6, a gente percebe do amor de Jesus por todos nós e dos testemunhos que ele vai nos apresentando para que o próprio processo espiritual daqueles que se reencontraram com Cristo começam a servir de exemplos para nós aqui encarnados ainda com as nossas deficiências em relação à nossa jornada. Aí a pergunta é o seguinte: como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, ou seja, nós carregamos através de várias reencarnações coisas positivas e coisas negativas, né? Aquilo que nós conseguimos acrescentar para a nossa evolução e aquilo que nós temos que reparar ainda, né? O quanto a tempo. Na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre de modo geral, atesta uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Aí ele segue. Poderemos obter uma definição da amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade de sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra,
A amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e de consolação perentes. Olha que lindo isso, né? Então, o que nos comprova isso? Que esse caminho, que até então nos era apresentado por falta do conhecimento dos nossos inimigos, não são, né? São deficiências que nós carregamos através dos tempos e que às vezes são mais agravantes na própria vida presente que estamos passando, porque todos nos preparamos na espiritualidade desses reencontros. Quando a Cida falou ali, né, principalmente nós espíritas, né, eu faço uma reflexão da seguinte forma: não adianta depois nós, quando daqui partirmos, estarmos com a nossa consciência conturbada em relação àquilo que nós poderíamos ter feito uns pelos outros, porque o maior equívoco ainda em relação ao processo para o Cristo desta grande família é esse amor verdadeiro, né? Que a gente tem que saber colocar e não deixar, às vezes, ser influenciado por qualquer energia ou influência negativa que vai tentar derrubar e atrapalhar esse caminho. Nós poderemos ser aprovados ou não, né? Deixo agora para os irmãos pensarem também. A nossa irmã Beth não se manifestou ainda? Então, observando a leitura dos nossos irmãos, eu faço a seguinte colocação. O princípio das nossas reencarnações não dá-se por acaso. Encarnamos exatamente com a possibilidade de convívio com aqueles irmãos que já temos ajustes para realizar. Então, não nos tornamos inimigos de alguém sem que primeiro tenhamos sido amigo, ok? Então, a partir do momento que numa encarnação nós viemos um vínculo de afetividade com alguém, e que ao longo dessa caminhada, ou até ainda como daquela forma automática de repulsão quando encontramos alguém, quando a gente põe o olho e diz assim, não fui com a cara do fulano, está ali claramente comprovado que estamos tendo um reencontro com alguém que no passado já afetamos com a nossa forma de agir. E hoje, tendo a oportunidade de estar a caminho com esse irmão, principalmente nós, espíritas, reencarnacionistas, que sabemos que estamos aqui com o objetivo de nos reencontrar, de apaziguar, de melhorar os nossos relacionamentos, compete a nós, espíritas, né, tomarmos frente a fim de procurarmos nos entender com esse irmão enquanto ele. Porque quem nos garante que numa próxima oportunidade essa oportunidade? Então, que nem o Evangelho nos coloca, né? Reconciliai-vos com o teu adversário enquanto estais a caminho com ele. E nós, no entanto, como espírita, que nem a Cida colocou, né? Quantos de nós já conseguimos fazer isso? Quantas vezes nós ainda convivemos dentro do nosso convívio social e até mesmo familiar, alguma dificuldade de relacionamento, que a gente vai e desculpa, dizendo assim, bom, mas não é meu inimigo, eu só não simpatizo com ele. Então, em todo esse vínculo da não simpatia, da antipatia, podemos ter certeza que ali estamos reencontrando um desafeto do passado. E, no entanto, estamos tendo a grata oportunidade de nos reconciliar, de melhorar esse relacionamento.
E geralmente isso dá-se no nosso convívio social, no nosso convívio familiar, onde estão ali agremiados aqueles espíritos com os quais temos o maior comprometimento e aí a grande oportunidade de fazer a diferença. Então, amar os nossos inimigos é sábio, porque nos convoca a demonstrarmos realmente o sentimento de amor, a busca do entendimento, a compreensão de que somos espíritos milenares e que estamos tendo em cada oportunidade que aqui estamos, a oportunidade de nos reconciliar, de retornar daqui com um comprometimento a menos na nossa bagagem espiritual. Sabemos que mais hoje ou mais amanhã, os nossos vínculos, os nossos afetos serão reconstituídos. E tudo aquilo que eu trabalhar na presente encarnação é um débito a menos que eu estou levando comigo. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir sobre isso e fazer deste momento da nossa jornada terrena uma grande... Cida, tu gostaria de falar alguma coisa, Cida? Estava levantando a mãozinha, né? Sim. Eu achei bem interessante o que a Beth colocou, né, em relação a esses desafetos e pessoas que a gente não se sente muito à vontade, assim, né, sente alguma barreira, assim, da gente se esforçar mesmo, da gente procurar ver essa pessoa, ver as virtudes delas, as coisas boas que ela faz, e a gente ter esse esforço, assim, né, para que se quebre esse clima, esse gelo, né, que existe muitas vezes, que a gente encontrar um desafeto e não sentir um carinho, alguma coisa por ele. E isso também a gente não pode simplesmente deixar passar, né? Então são oportunidades que estão sendo nos dadas, né? Então a gente tem que refletir todas as coisas que acontecem na nossa vida durante o dia, esse tipo de situação, para que a gente possa realmente procurar, né, esse irmão e resgatar ele, né? E com certeza vai haver, né? A gente vai conseguir, através do nosso esforço, e a gente se esforçando para olhar as virtudes e não os defeitos das pessoas, né? Porque a gente tem essa tendência assim de julgar, né, e olhar mais os defeitos, né, e ver coisas boas e realmente quebrar esse gelo e se reconciliar com esse irmão enquanto ele está aqui ainda no caminho, né? Por menos que ele me faça diferença ou não, mas se eu já tenho um sentimento que não é bom, então a gente tem que trabalhar esse sentimento, né? Porque a gente tem que aprender a amar todos os nossos irmãos, de não fazer o mal, né? Não pensar o mal, mas procurar amar também, indiferente, assim, de que situação nos apresente. A gente ter esse esforço diário, assim, para amar todas as pessoas no nosso caminho. Muito bem. Então, eu me pergunto, o que falar depois de tudo isso que os nossos irmãos já comentaram, né? Eu cheguei à conclusão que tudo se baseia no amor. Todas as leituras, todas as palavras, todas as manifestações dos irmãos leva ao amor, à prática da caridade e ao perdão. Isto é o que nós temos que fazer e o que a doutrina espírita nos ensina. Então, eu não tenho muito mais a acrescentar, não é? Porque já acho que tudo foi dito ali. Mas eu quero deixar aqui o meu boa noite aqui aos irmãos que estão na audiência, como de costume. O Marcos Rezende, a Rosângela Souza, o Alberto Kodama, a Marta Rodrigues, o Odair Parodi, Terezinha Sperbe, a Júlia Nezu, a Tamires Alencastro, a Eva Tereza, minha querida e amada esposa, o Luiz Domingues, que é o coordenador da Rádio Portal da Luz, lá de Mato Grosso do Sul, que fazem parte do PO Brasil, lá de Dourados, né? A Fluente de Luz, a Soeli Paz, o Carlos Catani,
o José Luiz Ferrari Souza, a Maristela Rodrigues e a nossa irmã Eliane Lopes de Oliveira, que é a trabalhadora da Discípulos de Cristo, bem como também a Jussara Pedroso. Meus irmãos, nós estamos passando pelo momento de transição e sabemos o quanto o perdão é importante para todos nós. Perdoamos e perdoamos. Assim como Emmanuel, que foi citado pelo nosso irmão Nivaldo ali, ele sempre diz para o Chico: Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Em todas as palavras que nós temos dentro do Evangelho, caridade, caridade e caridade, porque fora dela não há salvação. Mas como o tema é o perdão, eu digo para os irmãos: perdão, perdão, perdão. Meu irmão Paulo Ricardo, Oi. Quer continuar a leitura para nós? Vamos? Vamos para o item 5, então. Alguém quer falar mais alguma? Quer colocar mais alguma coisa? Não? Oi, eu gostaria de fazer uma leitura de um breve trecho do livro aqui, Aprendi no Evangelho. Eu achei muito oportuna, né? Que fecha bem com o que nós comentávamos neste momento. Diz-nos assim, ó, esse livro Aprendi no Evangelho é de Luciana Cardoso. E ele nos fala assim: aprendi também no Evangelho que amar os inimigos é orar, para que, intuídos pela luz do amor, possam, a seu turno, perdoar-nos a ofensa cometida, e que, consagrado em nome daquele que nos justifica perante o Pai, este possa um dia medir-nos na mesma medida, segundo o qual nos mediremos aos nossos irmãos da caminhada. Então, isto nos fala da lei sublime do amor, onde nós temos que analisar a circunstância do nosso inimigo ou daquela pessoa que não simpatizamos, e usarmos para com ele a mesma medida que nós gostaríamos que usassem para conosco. Analisando as circunstâncias de o porquê que aquele irmão agiu comigo naquele momento. Quando nós usarmos essa mesma medida, talvez, através do sentimento, da empatia, nós possamos criar menos desafetos na nossa caminhada, nos tornarmos mais pacíficos, mais amorosos, porque este é o objetivo da nossa caminhada. Só isso que eu queria colocar. Obrigada. Muito bem colocado, Beth, porque, na verdade, esse conhecimento que a gente está recuperando o tempo perdido, vamos dizer assim, né? Essas colocações que no Novo Testamento foi apresentada por Jesus, é porque quando Moisés apresentou aquelas leis mais rígidas, né, as pessoas tinham uma interpretação um pouquinho equivocada em relação àquele processo olho por olho, dente por dente, né? Quer dizer, tu me feriu, eu vou te ferir, né? E vendo esse espaço de equívocos, foi o que Jesus veio relembrar o amor, né? Que só o amor compreende, né? O amor perdoa, né? E, na verdade, somos uma grande família, né? Isso tem que ficar bem ciente para as pessoas. A gente não é individual, né? Nós não somos simples brasileiros, nós somos, perante ao mundo, o universo, uma grande família. E essa grande família vai ter que resgatar muitas situações equivocadas, porque nem sempre as colocações que nós achamos, às vezes, que são nossos inimigos, quem sabe não fomos nós os maiores, né, atuantes para o mal desses irmãos, né? Então, foi muito bem a tua colocação. Vamos adiante, então? Vamos adiante só um pouquinho, Cadinho. Então, quero lembrar a todos os nossos ouvintes, aos nossos irmãos, que nós estamos, cada um nos seus lares, fazendo um programa ao vivo, com a certeza de que estamos com Deus dentro do coração e Jesus conosco, para podermos levar o estudo do Evangelho a todos os irmãos que queiram ouvir, participar, comentar, e que também
nós possamos realmente levar o sentimento do abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Tanto agora como depois, mais tarde, quem vai assistir mais tarde, quem vai assistir amanhã. Nós queremos dizer que aqui nós somos um grupo de espíritas, amigos, como sempre, né? Trabalhadores da Sociedade de Discípulos de Cristo, e procurando levar o amor, e então nos conscientizamos da verdadeira qualidade que temos que seguir, que é o perdão. Muito bem, meu irmão, pode continuar daí, meu irmão Cadinho. Vamos lá, então. Item 5, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para perdoar seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que ela é fruto de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus efeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. O espírita também sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material de seu inimigo, e que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que fizer não atingirá seu objetivo. Pelo contrário, vai trazer um desgaste ainda maior, que muitas vezes passa de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois o sangue realimenta o ódio, mesmo após a pessoa ter desencarnado. Desse modo, o Espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar e para o sublime ensinamento do Cristo. Amem os seus inimigos. Não existe coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelo bom proceder, elimina-se todo e qualquer motivo para vingança. Assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelo mal proceder, o homem irrita seu inimigo, fazendo com que ele próprio sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Olha só, né? Então, perdão acima de qualquer situação, né? Como é que é? O amor cobre multidões de pecados. Posso falar? Claro. Pode, então, é Beth. muito interessante, né? Quando a gente observa esse complemento nos falando sobre os inimigos desencarnados, né? Então, mais do que nunca evidencia a importância do perdão. Quando não acreditávamos na continuidade da vida, que pensávamos que a nossa vida é pensamento materialista, né? Que extinguia-se a cada existência ali, encerrava uma etapa e deu, vida que segue, né? Ainda não se justificava tanto que perdoássemos. Era a era do olho por olho, dente por dente, né? E, no entanto, quando vem a doutrina de Jesus, nos trazendo essa consciência da continuidade da vida, mais do que nunca, é interessante que nós pensemos nisso, né? A cada momento em que eu perdoo, em que eu amo o meu inimigo, eu estou reduzindo o meu grau de comprometimentos, de dificuldades, que eu poderei me deparar numa presente encarnação. Porque sabemos que não é o fato de desencarnarmos, né, que nos isenta dos nossos comprometimentos. A minha bagagem, positiva ou negativa, me acompanha a cada existência. O meu corpo físico é uma veste perecível que eu deixo a cada jornada. Mas, no entanto, as minhas atitudes estão intrínsecas no meu perispírito e automaticamente no meu ser espiritual. Então, eu levo comigo a cada reencarnação a colheita daquilo que eu plantei a cada existência. Então, mais do que nunca,
é inteligente. Perdoar, perdoar e perdoar. Isto nós sabemos que é um processo lento, mas que somos a cada dia convocados a essa renovação, porque eu digo sempre, tudo aquilo que é difícil praticado exige maior experiência, né? Um grande técnico não se aprimora da noite para o dia, ele precisa de muita experiência para chegar lá. Assim somos nós também, exercitando o sentimento do amor e do amor, até que um dia consigamos perdoar em plenitude. Meu irmão Nivaldo. Oi, estamos aqui. Isso. Um texto do Evangelho de Emmanuel, é bem curtinho esse aqui, ele está dentro de Lucas, né? Lá no capítulo 6, versículo 36, aí o título é Misericórdia, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? E a misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que as provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Ou seja, sempre com a misericórdia a gente vai acertar. Como já foi lido e dito já pelos colegas, pelos irmãos, esses inimigos que nos acompanham, eles seguem após a vida. Não vai ser, porque eu não desencarnou, não tenho mais esse inimigo. Não, ele vai continuar a te cercar, se for o caso. Então, o que eu tenho que fazer? Perdoar e perdoar sempre, como o Paulinho acabou de falar. Estamos em uma época de perdão, de muito perdão, né? Temos que perdoar muito a todos aqueles que nos cercam, que nos rodeiam. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e enfrentar os nossos inimigos com resignação. Temos que ter amor a cada um deles. Eu sei que isso parece até hipocrisia falar, né? E não é nada fácil fazer isso. Isso é um exercício diário que temos que fazer a cada instante, a cada momento, a cada pensamento que nos venha de forma inadequada. A todo lugar que estivermos, às vezes em casa, às vezes na rua, no trânsito, quando vierem esses pensamentos em que nos vá fazer com que prejudicaremos alguém, né, com nossas palavras, pode até ser de reação, eu estou reagindo a um insulto, pensa que tu vai estar ainda mais prejudicando o caminho daquele irmão que te ofendeu, que quis o teu mal naquele momento. É difícil, é muito difícil isso. Agora, a prática, pelo menos se tu pensar, reflete antes de falar qualquer coisa, com certeza isso já vai fazer um grande resultado na tua vida. Tenho certeza absoluta disso. Ô Cida, eu já passo a palavra para ti, tá bom? Eu só queria mandar aqui boa noite aqui a uns irmãos que estão aqui, porque senão depois eles vão subindo. A Josi Welter, que é ali da Pedras Brancas, o nosso querido irmão Chico Francisco Pereira. É Chico. Isso, Chico, nosso querido irmão Chico. A Elisete Zomer Rodrigues, a Diana Márcia Gomes Benício e a Elisete Zomer Rodrigues.
Cida, minha irmãzinha, contigo. Cida? Cida saiu ali. A Cida saiu. Então, quem quer ficar com a palavra, então eu continuo aqui. Eu estou aqui. Tá, então abre a tua câmera aí. Deixa eu só me achar aqui. Câmera, por que não está aparecendo? A Cida desencarnou, tá só aí. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Deu? Deu. É que eu fui avisar a Beth ali da câmera dela e me atrapalhei. O que eu estava pensando assim, em relação a esse tema e também trazendo para os momentos atuais. O Evangelho, ele nos traz esse tema para a gente poder avaliar os nossos sentimentos. Né? Então, assim, por que eu sinto aversão por algum irmão? É porque eu sinto inveja dele, porque eu não gosto do jeito que ele fala. Né? Então, por que eu tenho esse sentimento? Então, isso a gente tem que questionar e tem que trabalhar nas nossas meditações, nas nossas preces, porque a gente sente, de repente, de uma hora para outra, uma sensação diferente, sem motivo nenhum. E os inimigos encarnados é isso, né? Então, muitas vezes a gente tem sensações, a gente reage muitas vezes agressivamente e não sabe entender por que isso. Então, a gente tem que todos os nossos sentimentos, nós temos que trabalhar. Então, essa pandemia, ficar em casa, né, que a gente está sendo obrigado a ficar nas nossas casas, também trazer nós para a nossa casa mental, para a gente trabalhar os nossos sentimentos. Então, um exercício que eu pratico, assim, é pedir perdão para meus inimigos, independente, né, assim, de quem são, os inimigos desencarnados, que eu não sei quem são, o que eu fiz, mas pedir perdão diariamente para eles, né, para que a gente possa se reconciliar, para que a gente possa crescer junto, e entendendo eles, como fala ali no Evangelho, como criança. Assim como nós também ainda estamos num estágio infantil, a gente já está aprendendo a dar uns passinhos a mais, mas reconhecendo, né, esses nossos inimigos encarnados ou desencarnados como crianças ainda, que estão aprendendo, mas que a gente sabe que vai entender, né, que vai aprender a caminhar, que vai seguir em frente, que vai ser feliz, assim como nós também queremos ser felizes. Essa é a minha reflexão, né, para a gente poder trabalhar isso, assim, né, que é importante esse exercício, como o Nivaldo falou, um exercício diário que nós temos que fazer, né, assim, nas meditações, nas nossas preces, aí buscando esse entendimento, assim, do Evangelho nas nossas vidas. Né. Uma coisa muito bem. Só um pouquinho, Cadinho. A Diana Márcia Gomes é lá de Fortaleza, no Ceará. Um abraço e várias bênçãos para o estado do Ceará, né? Que está passando sim por dificuldades. Mas que tudo vai passar, a gente vai vencer tudo isso. A importância do perdão, a importância de nós podermos aproveitarmos esses momentos que estamos tendo, né? Para que possamos cada vez mais ter as condições próprias, né, porque nós ainda somos muito imperfeitos e muitas vezes no nosso exame de consciência nós ainda aliviamos muito conosco mesmo, né, e que nós possamos começar a pensar mais e nos cobrar um pouquinho mais também, porque é importante isso, nós como seres humanos, espíritos encarnados, princípio inteligente, reencarnação que vamos ter no futuro, reencarnações que tivemos em vidas anteriores, isso tudo vem trazendo mazelas, né, do passado e coisas que hoje, muitas vezes, que nem a nossa irmã, a Beth, tinha falado, que nós olhamos para uma pessoa e aí dizemos assim, eu não gostei dela, né?
mas não gostou por quê? Porque existe ainda aquelas vibrações negativas lá que nós tivemos a bênção de esquecer, mas o sentimento ele pode ficar. Então muitas vezes nós vamos cruzar com irmãos que nós simplesmente não gostamos por nada, não nos fez nada e deixamos, simplesmente não achamos que não combinamos, né? E aí nós vamos ter a oportunidade de conviver com ele nesta vida para podermos perdoá-lo, para poder obter o perdão também, né? Porque não é só nós que temos que perdoar, não é só os outros que erram com a gente, nós erramos muito com os outros também. Então nós também precisamos do perdão. E aí nas vidas futuras, nas reencarnações futuras, nós vamos ter uma liberdade talvez um pouco maior, com uma vida com um pouco mais de conhecimento, né? E essas facilidades farão com que nós possamos cada vez mais nos tornarmos espíritos tão impuros que ainda somos, tão negativos, de tantos erros ainda, né? Que na próxima encarnação nós vamos ter essa oportunidade de viver de uma forma mais diferente. Cadinho, contigo, meu irmão. Quando tu colocou isso aí, eu estava pensando aqui, até para acrescentar ali nas colocações da Cida, a gente tem que lembrar que todo esse processo a gente carrega no arquivo mental, né? Então, naqueles arquivos lá guardados, né, esperando o momento oportuno para a gente ser, como é que é, sabatinado, aprovado, ou vai ter que recuperar de novo, né? E isso é bom, porque é nessa situação que o instinto se manifesta, de algo bom ou de algo ruim. Mas pelas nossas imperfeições, ainda pela nossa ignorância, como a Cida colocou, somos crianças, a gente acha, quando sente essa vibração, que é da outra pessoa, né? Ah, não gostei dessa pessoa. Mas Chico já dizia, né? Que tudo aquilo que nós falamos e pensamos do nosso semelhante são deficiências nossas que nós carregamos ainda do passado e que nós não conseguimos nos libertar. Ou seja, isso é bom a gente saber disso, porque quando vir isso, eu não vou entrar em choque e pensar assim, mas essa pessoa alguma coisa... Não, eu fiz alguma coisa dessa pessoa, né? Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, aí a gente vê o amor do Cristo quando orientou Kardec no Livro dos Espíritos, né? Porque naquela pergunta que ele faz da influência dos espíritos em nossas vidas, né? Qual foi a resposta? Muito mais do que vós possam imaginar. Então, quando a gente tem o conhecimento com essa resposta que os benfeitores trouxeram para o Kardec, essa influência é constante. Por quê? Porque no momento que a gente realmente querer reparar os nossos débitos, eles vão nos atacar mais ainda, né? Para quê? Para que eu não esteja de bem com Paulo, que eu não ame a Cida, que eu não goste da Beth, né? De tantas situações que vocês pararem para pensar, o movimento da doutrina espírita são um reencontro de almas perturbadas ainda, somos nós, né? Remanescentes do cristianismo, que tivemos talvez várias oportunidades do esclarecimento, mas estávamos ainda com os olhos fechados para a verdade, né? Não tínhamos ouvidos para ouvir, né? Então, eu acho que esse processo da riqueza, que é essa cadeia de espíritos que somos nós, com os desencarnados e os encarnados, é o que vai nos dar grandes oportunidades de realmente nos tornarmos espíritos bem melhores, né? Nessa caminhada da vida. Isso mesmo. Estamos aqui com um comentário da Marta Rodrigues. Ela disse assim: preciosos instantes aqui reunidos, cada um em sua casa, e a paz e a luz na casa de todos. Essa realmente a nossa intenção, Marta, porque a gente faz
procurou fazer um trabalho bem com o fundo doutrinário realmente. Quem conhece a doutrina espírita sabe disso, não fugindo nem um pontinho do que a doutrina espírita nos coloca, né? E é essa a nossa intenção. E nós estamos encaminhando o nosso encerramento, né? Que pena, né? Mas passa rápido, passou muito rápido. Já deu? Já deu 1h, vai dar 1h10 mais ou menos. Então nós nos propomos de fazer 1h, né? E então é muito gostoso, muito contagiante assim estar junto com vocês, né? E eu quero agradecer, eu vou começar pela nossa irmã Beth. Muito obrigado, Beth, por ter participado conosco aí. Tá bom, Beth? Pode falar alguma coisa se tu quiseres. Claro, Paulo. Obrigada eu pela oportunidade, né? Que possamos deixar a nossa mensagem de amor, de carinho para todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, né? Os nossos internautas, né? E a mensagem que nós possamos a cada dia mais ter essa consciência de que também melhora a nossa imunidade, o sentimento do amor, do perdão, da paciência. Isto faz com que nós nos tornemos imunes a muitas coisas, a muitos males que assolam a humanidade. E principalmente nesse momento que vivemos essa pandemia, que nós possamos aproveitar o nosso tempo. E ao invés de ficarmos reclamando, de estarmos parados, vamos fazer uma leitura edificante. Vamos buscar nos reforços da nossa alma aquilo que nós podemos melhorar. Vamos procurar nas nossas relações virtuais ou não, aquela mensagem de carinho, de afeto que nós possamos transmitir aos nossos irmãos. Na certeza de que só o amor realmente redime e nos fará criaturas melhores. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção. Também agradecemos a presença do nosso irmão Nivaldo. Muito obrigado, Nivaldo, pela presença, pela participação. Tu que é uma pessoa que tu sabe que tu é meu amigo do peito, e não só por isso. Nós somos espíritas que nos amamos, e isso independente de sexo, independente de qualquer outra coisa, nós somos irmãos na realidade. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Paulinho, obrigado a oportunidade, mais uma vez, né, de poder contribuir um pouco e também aprender, né, ainda mais com os irmãos aqui, os colegas de rádio. Agradeço sempre a oportunidade por poder compartilhar, né, de tudo o que vivemos, né, entre nós, irmãos aqui. Puxando, né, o gancho da irmã Beth, estamos vivendo em um mundo de exceção. Jamais sonhamos ou imaginamos que estaríamos vivendo tal história, né, em nosso tempo. Então, aproveitemos a grande oportunidade que Deus está nos dando e vamos aprender alguma coisa, vamos aprender com a situação, aprender com o isolamento, aprender com a solidariedade, que, graças a Deus, eu tenho visto muita gente se empenhando em ajudar o próximo, e isso, com certeza, vai nos fazer ser humanos melhores depois que isso tudo passar. Eu tenho certeza absoluta que essa transformação, apesar de todo o sofrimento que muitos irmãos estão passando e ainda vão passar, nós estamos vivendo em um mundo em que podemos aprender com tudo isso e para o futuro, logo ali adiante, colocar cada vez mais esse modo novo de pensar e viver em prática. Porque nossa vida, com certeza, vai mudar em muito depois disso tudo. E espero, no fundo do coração, que seja para melhor. Que possamos, cada vez mais, amar ao próximo com toda a franqueza possível, com toda a honestidade possível. E não só amar da boca para fora. É muito fácil dizer eu te amo.
Agora, é muito difícil tu realmente amar a quem nem ao menos é teu parente, a quem nem ao menos é teu amigo, a quem está ali na esquina passando necessidade. E é a esse que devemos realmente amar. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Eu quero pedir uma licencinha para o meu irmão Cadinho e a Cida, para as suas considerações. Eu quero colocar uma colocação da nossa irmã Elisete Rodrigues, Zamoner Rodrigues. Ela colocou que eu, meu esposo Carlos Hermínio e filho João, agradecemos esses momentos de reflexões. A paz a todos, obrigado pelo belo trabalho. A Maria José Antunes nos deseja uma boa noite. E também a Aldenora Sabino, que é lá de Pernambuco, lá de Recife, né? Ela também desejou uma boa noite para os nossos da RD, ou seja, da Rádio Discípulos. Meu irmão Paulo Ricardo Guncio da Silva, Cadinho, te agradeço pela participação, meu irmão. Muito obrigado. Muita paz no teu coração aí. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? E os irmãos estavam falando e eu estava aqui refletindo. Aquela peça teatral, né? Caminhos que andei, amigos que reencontrei. E quando a gente busca a compreensão e a grandeza divina da vida perante a Deus e a Jesus, esse mestre modelo a ser seguido na Terra, de toda a compreensão que eu trago e tiro desta noite é que a partir de hoje mais uma força me dá para tirar do meu campo mental esta palavra inimigo, porque somos uma grande família e é assim que realmente nós deveremos de trabalhar os nossos sentimentos verdadeiros para este caminho das virtudes, que é a maior riqueza que o Pai nos concedeu quando nos criou, para que este mundo seja realmente o reino da boa nova, da nova era, onde nós já tivemos grandes oportunidades com esses discípulos de Cristo, com o próprio Cristo, que percorreu aqui na Terra, nos dando não só com as suas palavras, mas com seu sentimento maior a Deus e por todos nós, o maior exemplo. Quando ele, no seu martírio, olhava profundamente na alma daqueles que lá se encontravam e percebia que nós ainda não estávamos preparados para o caminho da verdade, este caminho do amor verdadeiro uns pelos outros, de saber trabalhar sempre enxergando as coisas positivas. E ele, nos seus últimos momentos, ele eleva o seu pensamento ao Pai, nosso Criador, e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E somos nós ainda nesta trajetória da vida terrena que cada momento temos grandes oportunidades desses reencontros e que este amor possa prevalecer acima de qualquer situação em nossas vidas, para que os nossos olhares, quando nós nos encontrarmos, como hoje aqui estamos, nos encontrando, seja só de agradecimento e gratidão a Jesus por ter nos permitido mais uma jornada na vida, para termos belos momentos que estamos tendo na noite de hoje e que eu estou compartilhando com os irmãos da mesa e os que estão nos ouvindo. Uma boa noite a todos. Cida, minha irmã, contigo as tuas considerações finais e também que eu quero solicitar que tu profira a prece de encerramento dos nossos estudos. É tão maravilhoso nós estarmos nos nossos lares, mais reunidos, né, em pensamento, interligados, né, como a gente falou aqui no início, né, pelas redes sociais, pela tecnologia, entrelaçando os nossos corações com irmãos que nós não conhecemos, mas estão ligados a nós de alguma forma.
que esse evangelho, esse estudo do evangelho possa chegar em cada coração. E a nós, que foi o Chico Xavier, né, que desencarnou com mais de 90 anos, já um caquinho, mas que sempre tinha uma palavra amiga e nos deixou, para nós espíritas, um legado que nós não temos condições assim de mensurar, né, assim, nem de agradecer, né, dessa preciosidade que Chico nos deixou aqui na Terra, né, para que a gente possa aprender aos poucos, né, a amar, a perdoar, que é o maior ensinamento do Cristo. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, Perante os Inimigos, é do Emmanuel e Chico Xavier. Reconcilia-te sem demora com teu adversário. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos sem demasia com os apontamentos depressivos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que se mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, mas ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. E assim, com essa mensagem amorosa, das mãos abençoadas de Chico Xavier, de Emmanuel, nós encerramos o nosso estudo do Evangelho, rogando ao Pai as bênçãos a todas as pessoas ligadas a nós, os nossos laços familiares, nossos laços de amizades, irmãos desencarnados e a todos aqueles que estão assistindo à rádio, suas famílias, que possam receber essas bênçãos maravilhosas, ter saúde, paz, tranquilidade em seus corações, fortalecimento da sua fé, muito amor, muita luz, pois Jesus está aqui conosco. Muita paz, queridos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Queremos agradecer a participação de todos. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. E lembrando que amanhã a Rádio Discípulos estará completando 11 anos de idade. Também a Sociedade Espírita Discípulos de Cristo estará completando 86 anos, né, Cadinho? Foi. 86 anos, né, Discípulos completa amanhã. Caminhada, né? E então, amanhã, às 20 horas, eu irei rodar um vídeo ao qual foi feito com as pessoas mais antigas da Discípulos de Cristo. Tá? Às 20 horas da manhã eu vou rodar um vídeo que inclui esses irmãos. Então agradeço a todos, muita paz no coração de cada um,
cada um possa levar sempre consigo o amor, o perdão, que possam sempre estar tranquilos. Vamos ficar tranquilos porque a nossa tranquilidade aumenta a nossa imunidade, como falou a nossa irmã, e agradecendo a todos também as vibrações positivas que nos enviam durante esse horário em que estamos com o estudo do Evangelho. Desejamos a todos muita paz e uma boa noite.